Você não pode começar a estudar para esse novo concurso do Banco do Brasil sem antes entender dessa estratégia que eu vou explicar nesse vídeo para você. Sabe por quê? Porque grande parte dos aprovados do último concurso realizado pelo Banco do Brasil no ano de 2023 utilizaram essa estratégia que eu vou explicar para você passo a passo, detalhadamente. Então pensa comigo, se deu certo para eles, por que também não daria certo para você? Então aperte o seu cinto, porque o vídeo de hoje tá top das galáxias. Ah, e aproveitando, se você já estuda ou vai começar a se preparar agora para esse próximo concurso do Banco do Brasil, eu vou te convidar a clicar no primeiro link da descrição desse vídeo e também nos comentários para fazer o download 100% grátis do edital verticalizado com todas as disciplinas cobradas do último concurso do Banco do Brasil. Para você começar a se familiarizar com as disciplinas, a se organizar e, claro, montar o seu planejamento de estudos. Para você ter acesso a esse material, muito simples, primeiro link da descrição e também dos comentários. Vale muito a pena você conferir. Bem, então vamos lá sem perder muito tempo e a primeira coisa que você precisa compreender para começar a estudar para esse novo concurso do Banco do Brasil. Veja bem, daqui para frente toda a sua preparação deve ser baseada em cima da Banca Sesgran-Rio. Mas por que a Banca Sesgran-Rio? Dois pontos importantes. Banca Sesgran-Rio sediou o último concurso do Banco do Brasil no ano de 2023. Não só do Banco do Brasil, mas da Caixa Econômica, do BNB. Ela tem dominado nos últimos 4, 5, 6 anos os concursos para as carreiras bancárias. E outro ponto bem importante é que o Banco do Brasil estendeu o contrato com a Banca Sesgran-Rio até dezembro do próximo ano, 2025. Então, até o final do ano que vem, a Banca Sesgran-Rio pode sediar qualquer concurso para o Banco do Brasil. E a gente tem quase 100% de certeza que sim, nós teremos a Banca Sesgran-Rio sediando esse novo certame do Banco do Brasil, ok? A Banca Sesgran-Rio cobrou 70 questões de múltipla escolha, sendo que vão ser 5 alternativas e uma alternativa apenas que é a correta. Outro ponto muito importante que você precisa compreender é o seguinte, Eduardo, por qual parâmetro, por qual padrão que eu vou começar a estudar nesse exato momento para esse concurso do Banco do Brasil? Você sempre tem que tomar como referência as regras e as disciplinas realizadas no último concurso. Eu estou aqui com o edital do último concurso realizado no ano de 2023, lembrando que esse edital ele foi publicado em 2022, salvo engano em dezembro de 2022, e as provas em 2023, ok? Então daqui para frente todo o seu referencial de matérias e assuntos tem que ser baseada no último concurso, no último edital realizado pelo Banco do Brasil. Mas agora presta bastante atenção, porque essa estratégia que eu vou explicar agora para você, principalmente uma estratégia de pontuação, foi a mesma estratégia que grande parte dos aprovados do último concurso aplicaram e foram aprovados. Então, se deu certo para eles e você replicar, modelar esse mesmo modelo de estratégia, provavelmente você também vai ter uma ótima colocação e, consequentemente, ser aprovado nesse novo concurso. Então, bora lá. Primeira coisa que você precisa entender é o seguinte. Acabei de falar para vocês que o último concurso foi realizado pela Banca Sesgran-Rio, 70 questões de múltipla escolha, tudo isso daí você já sabe. A última prova também foi feita em 2 etapas, tá bom? Foi a prova objetiva, que foi a primeira etapa, de caráter eliminatório e classificatório. Então não é só uma pontuação para ser classificado. Essa pontuação vai depender muito se você vai ou não ser eliminado desse concurso. Então eu sempre digo para os meus alunos o seguinte: estude para ser o primeiro colocado. Ponto. Ah, Eduardo, mas é difícil. Daí que é difícil para todo mundo. Só que você tem que ter disciplina, tem que ter estratégia, tem que ter metodologia para conseguir ser o primeiro colocado. Só que, além da prova objetiva de 70 questões, você também vai ter a segunda etapa, que é a redação de caráter eliminatório. Então não tem classificação na redação. Quando você atingir uma pontuação, que é no mínimo 70 pontos, aí você já está dentro dos aprovados, tá bom? Então isso é muito importante, porque tem muita gente que fala assim: Eduardo, mas a redação também é classificatória? Não, é só eliminatória. Então dentro da sua prova você vai ter 8 disciplinas para você estudar, mais uma redação, sendo que são 4 matérias de conhecimentos básicos e 4 matérias de conhecimentos específicos. Dentro
dentro dos conhecimentos básicos, você vai ter 10 questões de língua portuguesa, 5 questões de língua inglesa, 5 questões de matemática e mais 5 questões de atualidades no mercado financeiro, fechando assim 25 questões dentro do bloco de conhecimentos básicos, tá bom? Claro que cada disciplina tem a sua própria pontuação, além do número de questões. Lembrando também, né, dentro dessa estratégia, que você não pode zerar em nenhuma matéria, tá bom? Então você tem que acertar pelo menos, veja bem, pelo menos uma questão de língua portuguesa, uma de inglês, uma de matemática e uma de atualidade do mercado financeiro. Se você zerar em qualquer uma dessas disciplinas, seja de conhecimentos básicos ou conhecimentos específicos, você está automaticamente eliminado, tá bom? Agora, dentro dos conhecimentos básicos, você pode atingir uma pontuação de 32,5 pontos, tá? Sendo que, presta bastante atenção, língua portuguesa é a matéria mais importante dentro dos conhecimentos básicos, porque você consegue tirar ali até 15 pontos, tá? No total. Então, se você for lá e acertar as 10 questões de língua portuguesa, cada uma valendo 1,5 pontos, você consegue chegar na totalidade de 15 pontos. Agora, passando para essa parte de conhecimentos específicos, presta bastante atenção, porque é aqui que mora o segredo dessa estratégia dos aprovados. Por quê? Porque dentro dos conhecimentos básicos, nós temos 25 questões, ok? Dentro dos conhecimentos específicos, é o maior número de questões dentro dessa prova do Banco do Brasil. São 45 questões que você vai ter disponível para poder acertar. Totalizando ali dentro dos conhecimentos específicos, 67,5 pontos, ok? Mas presta bastante atenção porque dentro dos conhecimentos específicos, você vai ter 5 questões de matemática financeira, 10 questões de conhecimentos bancários. Agora presta atenção, são 15, isso mesmo, 15 questões de informática e 15 questões de vendas e negociação. Se você pegar, ó, presta atenção aqui, ó, se você pegar, por exemplo, conhecimentos bancários, informática e vendas e negociação, são quase 60% da sua prova em 3 matérias. 3 matérias correspondem quase 60% da sua prova. Guardou esse número? E só lembrando que dentro do bloco de conhecimentos específicos, a matéria de informática e também vendas e negociação são as 2 disciplinas mais importantes, porque você pode chegar a 22,5 pontos cada uma. Então, isso daqui tem que ter muito cuidado, muita atenção para você conseguir montar o seu planejamento de estudos através das disciplinas mais relevantes da sua prova. E eu vou mostrar isso agora para você. Ó, presta atenção aqui. Outro ponto bem importante que a gente vai ter que levar em consideração para poder montar a nossa estratégia é o critério de desempate, ok? Por que isso é tão importante, pessoal? Porque lembra, são 2 blocos, conhecimentos básicos e conhecimentos específicos, totalizando 70 questões mais uma redação, beleza? Se você zerar em alguma matéria, a sua redação nem é corrigida, já era, tá? Você tá eliminado, beleza? Se você atingiu lá a pontuação bacana e for fazer a sua redação, você precisa tirar no mínimo 70 pontos para não ser eliminado. Eduardo, eu tirei 60 pontos, já era. Eduardo, eu tirei 69 pontos. Acabou pra você. Você está eliminado, beleza? Só que dentro do critério de desempate, né, nessa prova objetiva, você precisa ter alguns parâmetros. E esses parâmetros, na verdade, vão de encontro ao critério de desempate, tá bom? Por quê? Porque quando você for montar o seu planejamento de estudos, você precisa, veja bem, você precisa se atentar ao critério de desempate. Então, veja bem, quem acertar o maior número de conhecimentos específicos, o bloco, tá? No total, daquelas 4 disciplinas. Quem acertar o maior número de questões dentro dos conhecimentos específicos, conquista a vaga. Então tem você e mais 100 pessoas empatadas. Quem acertar mais questões de conhecimentos específicos, fica com a vaga. Depois tem vendas e negociação, depois informática, depois conhecimentos bancários. Então presta bastante atenção. São 8 disciplinas cobradas nesse concurso do Banco do Brasil. Fechou? As 3 principais matérias são vendas e negociação, conhecimentos de informática e conhecimentos bancários. Então, essas 3 disciplinas, e a gente pode colocar também aqui língua portuguesa, essas 4 matérias são as mais relevantes. Então, a gente está separando as disciplinas em 2 blocos, 50-50. As 4 matérias mais relevantes são vendas e negociação, informática, conhecimentos bancários e língua portuguesa. Essas disciplinas aqui
tá? Essas matérias aqui, você tem que comer com feijão e farinha. Arroz, feijão e farinha, tá? Todo santo dia. Então aqui que mora a estratégia, tá? Porque não é apenas você estudar o que você gosta, quando você quer, na hora que você quer. Não funciona assim. Todo o seu planejamento tem que ser baseado em cima das matérias mais relevantes para a sua prova. Um planejamento simples, rápido e objetivo, visando, né, a relevância de cada uma dessas matérias. Simples, pessoal. Por quê? Ó, você pode fazer, por exemplo, tá? São 8 disciplinas que você vai estudar para esse concurso, beleza? Sabendo que essas 4 matérias aqui, ó, são as mais relevantes para sua prova, você pode estudar primeiro um bloco, fazendo o planejamento dessas 4 matérias e depois, em um outro momento, as outras 4 disciplinas. Então você estuda, fica especialista nessas 4 matérias, bate todo o conteúdo delas, estuda todo o edital. E eu vou falar uma coisa pra você, grande parte dos aprovados estudavam primeiro as 4 disciplinas. Essas 4 disciplinas. Claro, focando na parte de conhecimentos específicos, porque o primeiro critério de desempate é justamente quem acertar mais dentro dos conhecimentos específicos. Ou você pode pegar também as 3 matérias mais relevantes, né, que é o quê? Vendas e negociação, informática e conhecimentos bancários, e depois acrescentar as outras 5 disciplinas aí restantes do nosso edital. Eduardo, mas me fala uma coisa, se porventura, por exemplo aqui, eu vou pegar essas 3 disciplinas para poder, cara, ficar muito especialista, né? Ficar perito em cada uma dessas matérias. Vendas e negociação, informática e conhecimentos bancários. Como que eu iria distribuir isso dentro do planejamento de estudos naquela semana? Simples. São 3 matérias, você vai estudar 2 matérias por dia, de segunda a sábado. Então você vai fazer o quê? Você vai alternar essas matérias, tá? Então o primeiro dia você vai estudar, por exemplo, na segunda-feira, vendas e negociação. No segundo dia, informática. No terceiro dia, conhecimentos bancários. Depois você volta novamente, vendas e negociação, informática, conhecimentos bancários, ok? Então, de segunda a sábado, você vai estudar cada uma dessas disciplinas por 2 vezes, tá bom? E no domingo, você vai fazer uma mega revisão geral, vai fazer uma bateria de questões, vai fazer um simulado baseado em cima dessas 3 questões, tudo bonitinho. Se você quiser acrescentar também a língua portuguesa, que é uma matéria também muito relevante dentro da sua prova, você vai poder acrescentar também. Então, isso daqui é estratégia. Você estudar não tudo ao mesmo tempo. Ah, Eduardo, são 8 matérias, eu vou estudar tudo junto. Cara, agora que o edital não está aberto, que ele vai ser só publicado o ano que vem, você tem tempo, veja bem, você tem tempo para poder praticar, corrigir as suas falhas, fazer os seus resumos, as suas anotações, assistir bastante videoaula caso seja necessário, estudar para o PDF, livro, apostila. Cara, agora é o momento de você estruturar a sua estratégia, que foi o que os aprovados do último concurso fizeram, né? Estudando essas 4 matérias mais relevantes, para depois você ir encaixando um segundo planejamento com aquilo que é menos relevante na sua prova. E só lembrando também que você não pode deixar de praticar redação, porque não adianta nada você gabaritar a prova objetiva, só que chega na redação, cara, você não atinge a pontuação mínima, que é os 70 pontos. Então, vai ser tudo jogado por água abaixo. Então, além das matérias básicas e específicas, dentro dessa estratégia que eu mostrei aqui pra você, de estudar primeiro aquilo que é mais relevante na sua prova, essas 4 disciplinas, acrescenta também, pode ser no sábado, pode ser no domingo, uma redação. Então, faça no mínimo uma redação por semana, depois acrescenta mais uma redação na semana, fazendo 2, depois 3, para você já ir praticando, se familiarizando com temas diferentes, tecnologia, segurança, saúde, educação, mas isso é muito importante para você já criar gabarito, já criar um know-how quando chegar a sua prova e você tiver uma redação na sua frente, você vai estar muito bem encaminhado, tranquilo para ser aprovado nesse concurso. Ah, e a propósito, deixa aqui embaixo nos comentários se você já conhecia ou não conhecia essa estratégia de critério de desempate para esse concurso do Banco do Brasil. Deixa aqui embaixo nos comentários, porque a sua participação ela é fundamental para o crescimento do nosso canal, fechou? Então, ótimos estudos, estamos sempre juntos e não esquece de baixar o edital verticalizado 100% gratuito, primeiro link aqui embaixo na descrição. Tamo junto, até mais!